Estamos ao vivo, mas estamos ao vivo com uma restrição aqui. Olá. Estamos ao vivo com uma restrição aqui. Eu não sei se vai rolar essa transmissão no YouTube agora, hein? Será que a gente continua? Não sei. Não estou gostando aqui, está instável. Eu acho que não vai dar bom. Mas a gente pode tentar. A gente pode tentar aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Na verdade, essa live é a live do Esquenta. É uma live para quê? Para aquecimento para semana da Voz Potente, que vai acontecer daqui a alguns dias. Então, vocês não podem perder. Eu quero que vocês aproveitem ao máximo tudo que a gente vai falar aqui, tá? Eu trouxe muito conteúdo bom para vocês, conteúdo que vocês obviamente não vão encontrar em nenhum lugar, tá? Então, sejam muito bem-vindos, já compartilha, tá, essa live com os seus amigos cantores, com aquele cantor que você gosta, que você tá percebendo que ele não tá cuidando tanto da voz, que a voz dele tá diferente. Então agora é o momento de você compartilhar essa live, porque a gente já vai começar com o conteúdo, tá? Quem tiver no YouTube, no Facebook e nossa, fugiu o nome aqui, LinkedIn, pode já me mandar um comentário aqui, tá? Pra eu verificar se o som tá baixo ou se vocês estão me ouvindo bem. Eu sei que no Instagram, como o microfone é outro, tá super ok, o Instagram tá super ok, mas eu tô com essa dúvida aqui no YouTube e nas outras plataformas. E assim, eu não consigo colocar meu microfone mais perto de mim. Acho que eu consegui. Consegui, beleza, porque eu gosto do microfone bem pertinho de mim, tá? Então, mais uma vez, tá? Pra quem tiver com dúvida, Sila, mas como assim você me fala sobre essa semana da voz potente? Como é que eu faço pra participar? Seguinte, terminou essa live, tá? Independente da rede social que você esteja, vai até a minha biografia, tá bom? No YouTube vai estar no link. No link vai estar na descrição, tá bom? E eu também vou pedir pra colocarem nos comentários o link pra você se cadastrar pra semana da Voz Potente, tá? Outra coisa super importante, não vai dar para participar quem não estiver cadastrado. Então é importante que você se cadastre, porque só vai receber o link das aulas, tá bom? Do evento, tá? Que são as aulas que eu já tô preparando com o maior carinho para vocês. É um assunto, eu vou dizer assim, eu vou exagerar porque é para exagerar. É um assunto extraordinário que nenhum cantor, nenhuma cantora pode ficar sem, tá? Então, galera, participem, se cadastrem, tá bom? É muito importante. E assim, por quê? Não fica disponível esse evento, não fica. Então, o que eu tô fazendo agora? Agora eu tô fazendo um esquenta, tá bom? São lives que eu vou fazer diariamente. Então, é uma live para esquentar os motores, para você estar preparadíssimo pro nosso evento, pra Semana da Voz Potente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o tema de hoje. O tema de hoje é um tema, assim, que quem não assistir vai perder. Vai perder porque eu não lembro de ter falado sobre esse assunto, tá? Neste Instagram, tá bom? Então, é o seguinte, qual que é o tema de hoje? Tudo que a gente falar, tá? Nesse esquenta, tá? Nessas próximas semanas, nesse esquenta, vai ser voltado para quê? Para potência vocal. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas tudo que vocês precisam para ter uma voz potente, tá? Então, hoje o tema que eu preparei são os efeitos das emoções na potência da voz, entendeu? E o que significa isso?
Tem muito cantor profissional, amador, que acontece o quê? Não imagina, não faz ideia de que as emoções podem influenciar diretamente na voz, tá? Então, a gente já pode começar falando o seguinte, que os distúrbios, né, na voz em cantores profissionais, né, eles afetam consideravelmente o trabalho, tá? A vida social, causando muita preocupação e frustração para o cantor, né? E a gravidade dos sintomas, ela pode variar enormemente. Alguns cantores, eles acham, assim, que eles mal conseguem sussurrar quando tem esse tipo de problema, enquanto outros podem parecer relativamente normal, mas o que acontece? Eles sofrem de dor, eles sofrem de fadiga, sempre que precisam utilizar a voz. Então, por exemplo, um exame de ouvido, um exame de nariz, garganta, né, com o otorrinolaringologista, pode muito bem estabelecer, né, a presença de uma doença ou alguma anormalidade, né, nas pregas vocais que pode explicar esses sintomas, beleza? Mas, alto lá, muitas vezes, né, não tem sinal nenhum físico, né, de danos ou alguma doença, né? Apenas algumas mudanças na forma como a voz é produzida. Então o cantor, ele sente essa diferença na voz produzida. Ele sabe que a voz não tá soando como deveria, né? O que isso não pode explicar, obviamente, né, a gravidade da perda da voz, ok? Então, muitas vezes para o cantor é um choque saber que nada está fisicamente errado com a voz, né? Quando esses sintomas eles soam, né, parecem graves, né, para os cantores. Então, pode ser muito difícil, tá? Muito difícil entender, acreditar, especialmente quando o médico especialista ele tenta explicar que o problema da voz, pasme, provavelmente está relacionado com o quê? Com o estresse, tá? Então, por que o estresse emocional ele afeta diretamente as nossas vozes como cantores, né? E como que isso pode ser tratado, né? Então, vamos começar falando um pouquinho, né, do que nós entendemos como estresse, né? Quando as pessoas falam sobre estresse, geralmente a gente pensa assim em eventos sérios da vida, né, que nos aborrecem ou nos deixam com raiva ou assustados, né? Como, por exemplo, nós temos, vamos pensar num luto, né, perda de um ente querido, uma doença grave, um divórcio, um assalto, desemprego, uma briga familiar, né? Ou até mesmo uma agressão física, não é? Então, olha só, mesmo os eventos positivos da vida, como por exemplo, mudar de casa, ter um bebê, né? Casamento, geralmente esses eventos eles são conhecidos como estressantes, mas a gente não entende, né, eles como um ponto negativo, né? A gente não entende a nossa vida cotidiana, né, nossa vida, o nosso dia a dia como um evento problemático, a gente não enxerga isso. Mas, se a gente dá uma olhadinha nos últimos meses, né, assim, de um ano pra cá, a maioria de nós já passamos por momentos que a vida fez o quê? Ficou pulando nas nossas costas, pesando nas nossas costas. E nós nos sentimos o quê? Deprimidos. Então, pode ser tão simples quanto apenas um acúmulo lento, né, dessa pressão do cotidiano, essa sobrecarga de trabalho, né? Então, quando a gente sente que a gente tem muita coisa para fazer,
em pouco tempo, a gente se estressa, né? E a gente nem imagina que isso pode estar contribuindo de alguma forma negativa para a nossa voz, tá? Então, vamos entender que quando a gente está estressado, nós reagimos, né? Física e emocionalmente, né? Então, a gente pode sentir extremamente irritados, extremamente ansiosos ou deprimidos, ou podemos notar mudança física, como o aumento da tensão muscular. Quem me conhece sabe que eu falo sobre tensão muscular, não é? Dores de cabeça, dificuldade para dormir e problemas digestivos, tá? Então, gente, muitas vezes esses sintomas, eles vêm, eles vão e a gente nem dá conta disso, entendeu? A gente ignora ou a gente coloca a culpa deles por outras causas, né? Por exemplo, tem uma infecção, ou ai meu Deus, eu acho que eu comi algo que não me fez bem. E somente quando esses sintomas eles se tornam persistentes ou graves, não é? A gente se preocupa e aí a gente busca o médico. Não é assim que funciona, gente? Geralmente é assim que funciona, tá? Então, vamos entender como esse estresse emocional, ele atrapalha a potência da voz que a gente tanto quer, tá bom? Então, o trato, só para vocês entenderem, o trato vocal, que inclui a laringe, né? Onde tem lá as nossas pregas vocais, pregas ou cordas vocais, tanto faz, né? Então, a laringe e a faringe, que é a área acima da laringe, muitas vezes ela é considerada como a garganta, né? Então, popularmente, garganta. Existe um suprimento nervoso que ele é riquíssimo e complexo, tá? Existe uma entrada do sistema nervoso central, que nos permite o controle voluntário, né, do movimento das atividades, como falar ou cantar, no nosso caso, tá? E outro sistema agora, que é o sistema nervoso autônomo. Esse sistema, ele regula a função dos nossos órgãos internos, como pressão arterial, frequência cardíaca, deglutição, atividade intestinal e a própria digestão, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele possui, olha só, presta atenção, 3 divisões. Então, vamos lá, o nome é difícil, vocês não precisam gravar, mas eu tenho que explicar para vocês entenderem tudo o que tá acontecendo com vocês, ou pode acontecer com vocês, tá bom? Porque ninguém nessa terra tá longe de estresse. Então, vamos entender como é que o estresse afeta a nossa voz e atrapalha o que a gente quer, que é a potência, tá bom? Então, vamos lá. As 3 divisões são os sistemas parasimpático, né? Olha que nome bonito, parasimpático, e sistema simpático e entérico. Então, vamos entender esses nomes aí, vamos entender esses sistemas. O sistema parasimpático, ele é o nosso sistema de descanso e digestão. Então, ele é responsável por diminuir a frequência cardíaca, né? Ele reduz a pressão arterial e ele aumenta os movimentos digestivos no intestino, né? Quando a gente está relaxado. Fechou? Então, ele também aumenta a secreção da saliva e dos sucos, não é suco, sucos digestivos, legal? O sistema nervoso simpático, tá? Ele é amplamente responsável pela nossa resposta do quê? De luta e de fuga. Então, ele prepara o nosso corpo para uma ação. Então, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e reduz, né, vou conseguir falar, peristaltismo, tá bom? E diminui a quantidade de saliva e do muco produzido. Então, você percebeu que é totalmente o oposto, beleza? Agora, o terceiro, que é o sistema entérico, ele é uma malha de nervos que servem o nosso intestino, o nosso pâncreas e a nossa vesícula biliar.
Então, tá? A gente entende que o sistema nervoso autônomo, ele está intimamente ligado aos centros da emoção do nosso cérebro, e essa conexão ajuda a explicar porque, por exemplo, nós somos capazes de reconhecer na hora, né, quando algum ente querido nosso tá chateado, tá irritado, né? Devido ao quê? Devido às mudanças sutis que existem na expressão facial, postura corporal e, claro, no nosso caso, né, o tom da voz. A gente percebe quando aquela pessoa tá irritada só pelo jeito que ela fala, não é? Então é esse sistema nervoso autônomo que é o responsável por a gente sacar na hora o que tá rolando, tá? Então, quando a gente percebe algo como ameaçador, como perturbador, o corpo, ele reage rápido, entendeu? Ele se prepara para a ação e aí ele produz mudanças físicas com as quais, né, todo mundo tá familiarizado aqui. Então, quando a gente percebe um perigo, o que acontece? Vamos lá? Aumento da tensão muscular, aumento da frequência cardíaca, ok? E respiratória, mudanças percebidas na temperatura, como calafrio ou suor, sudorese, né? Tremores e boca e garganta seca. Não é verdade? Quando você tá nervoso, quando você tá estressado, tá preocupado com alguma coisa, recebeu uma notícia ruim, o negócio começa Você tem tudo isso. Você tem tudo isso. Eu, pelo menos, né? Quando acontece alguma coisa, espero que demore para acontecer, mas sempre acontece, né? A gente sente tudo isso. É muito louco, é automático, é instantâneo, né? Então, vamos falar um pouquinho dos efeitos dessas emoções, né? Então, as emoções, né, elas também são... a gente experimenta elas mentalmente e fisicamente, tá? E as nossas reações físicas a diferentes tipos de emoções são muitas vezes até semelhantes, tá? Então, percebe. Pensa em como você se sente quando você tá muito animado, né? E também quando você tá muito assustado, que é o oposto, né? Ambas as emoções, elas podem resultar no quê? Num aumento da tensão muscular, tremores, palpitações, né? Mas a gente interpreta de forma diferente, né? Então, o sintoma físico experimentado quando a gente está muito feliz, muito animado, muito feliz, né? A gente está engajado, né? São percebidos esses sintomas como o quê? Positivos, né? Por quê? Porque eles são motivadores, eles dão energia, né? Geralmente, esses sintomas, eles melhoram o nosso desempenho. Só que eles são de curto prazo, né? E nesse momento, a gente tá, assim, super bem e a gente se sente muito capaz de realizar qualquer tarefa que a gente quer fazer. Ah, eu posso, eu consigo, tô animado, vamos pra cima. Não é assim, gente? Não é assim? Obrigada! Obrigada pelo carinho. Não é? Agora, esses sentimentos, em contraste, agora a gente vai falar o oposto, né? O medo, a irritação, a raiva, eles são percebidos como o quê? Como uma aflição. A gente sente aflição extremamente desagradável, né? Então, aí agora, esses sintomas físicos, eles já parecem desagradáveis. E aí, olha que loucura, os mesmos sintomas, só que em momentos diferentes. Então, o que acontece quando é o oposto? Aí o nosso desempenho cai. Aí a gente já acha que não é capaz de fazer aquela tarefa, né? E qualquer coisa, qualquer tarefa, entendeu? Qualquer tarefa que a gente assume quando a gente tá nessa emoção negativa, pode parecer que você nunca vai ser capaz de fazer. Que a gente não vai lidar assim, confortável, entendeu? Fica totalmente ruim. E são os mesmos sintomas. Olha que loucura, meu povo. Deu para entender como a nossa máquina orgânica funciona? Não é uma loucura? Então, as situações que produzem angústia podem até ser de curta duração, né? Por exemplo,
como você se desentendeu com alguém, com algum familiar, né? Ou você teve uma doença, né? Ou até mesmo, né, que é muito ruim, o luto, perder uma pessoa querida, né? No entanto, essa angústia, né, ela também pode ser desencadeada internamente pelos nossos pensamentos, por associações que a gente faz na mente e alguns comportamentos habituais. Por exemplo, se você teve alguma experiência ruim, por exemplo, com um cachorro quando você era criança. Vamos lá, que o cachorro te mordeu quando você era criança, né? Às vezes, você vai ter... Às vezes não, é muito comum você ter uma resposta muito negativa, de muito medo, mesmo se você vê um cachorrinho agora, né? Um cachorrinho super agradável, super amigável. Você olha pro cachorro e você fala assim, ai, não vou chegar perto, entendeu? Então, às vezes, apenas o pensamento de um cachorro, você nem viu o cachorro, tá? O cachorro nem tá na sua frente, mas você pensou no cachorro. Só de pensar no cachorro vai ser suficiente para, acionar esse sistema de alarme que a gente tem interno, tá? Então, o nosso comportamento, ele pode ser afetado na medida em que começamos a quê? Cara, não vou no parque porque tem cachorro. Eu não vou em lugar que tem cachorro, onde eu posso possivelmente ter um contato com o cachorro, entendeu? Então eu dei o exemplo do cachorro aqui, mas pode ser qualquer coisa, qualquer trauma que você tenha tido na infância, entendeu? Então o nosso comportamento habitual, ele também cria, né, situações estressantes. Então podemos entender que assumir muito trabalho, né, a incapacidade que a gente tem de falar não para as pessoas, né? Ou a mania que a gente tem de deixar coisa sempre pro último, para resolver no último minuto, né? E a gente paga o preço, né? A gente entra em pânico, literalmente a gente entra em pânico. Então, seja como for, né? Quando situações em nossa vida criam sofrimento emocional, a gente acha muito difícil lidar com isso. Então, a gente pode optar por ignorar os sintomas, ignorar os sinais e, tocar a vida, mas o nosso corpo, o nosso organismo ainda reage a essa angústia e ele desenvolve sintomas físicos, né? Sinais físicos, os sinais físicos que a angústia inclui, quais são? Então, presta atenção se está rolando isso com você. Problema intestinal, por exemplo, se você tem refluxo ácido ou aquela síndrome do intestino irritável, eu já tive, na verdade, já tive os dois. Já tive tanto refluxo, acho que agora deu uma melhorada, e síndrome do intestino irritável quando eu estava passando por um momento de extremo estresse, e isso foi em 2012, se não me falha a memória, né? Aí, o problema saiu, o estresse foi embora, eu curei. Então, era emocional ou não era emocional? Era óbvio que era emocional, tá? Então, pode acontecer também problemas de pele, como por exemplo, eczemas, psoríase, urticária, tudo emocional. Outra coisa, dor nas costas, dor no pescoço, tá? Ou dor muscular, incluindo a região da laringe, que é a nossa região mais preciosa, né, do nosso assunto aqui, né? Dificuldade respiratória, tá? Por exemplo, ataque de pânico por conta dessa respiração excessiva, tá? E isso é um gatilho para alguns, infelizmente, é um gatilho para ataques de pânico em pessoas que são asmáticas, né? Rouquidão, que a gente também, tecnicamente, né, a gente chama rouquidão de disfonia, ou a perda completa da voz, ou a voz fica com aquele som de sussurro, aí a gente chama tecnicamente de afonia, né? Então, os sintomas, eles são perfeitamente reais, tá? Mas eles podem estar ocorrendo em resposta ao sofrimento emocional
não relacionados a nenhuma infecção, nenhuma anormalidade física ou nenhuma doença. Então, quando o cantor tem a perda da voz associada ao sofrimento emocional, geralmente se dá o nome de distúrbio de voz psicogênico. É uma palavra só, psicogênico, tá? No entanto, alguns médicos, né, eles variam esses termos, eles chamam de outras coisas, né, que pode chamar isso de afonia, disfonia, né, disfonia de conversão, isso é muito interessante, disfonia de conversão, ou ocasionalmente, afonia ou disfonia funcional, né, e esse termo conversão, olha que interessante, ele é bastante usado, por quê? Porque na essência, na raiz da coisa, o sofrimento emocional, ele está sendo literalmente convertido em um problema físico. Nesse caso, o distúrbio da voz, tá? Então, o cantor, ele adota, né, o distúrbio da voz como um mecanismo de defesa, de enfrentamento para lidar com esse sofrimento emocional, né? E isso, gente, não é um processo que está sob seu controle, tá? No momento. Alguns cantores com disfonia psicogênica estão cientes, né, que estão estressados, mas muitos mesmo não têm a menor ideia. Não tem a menor ideia, né? Então, quais são os sintomas, né? Os sintomas dessa disfonia psicogênica. Então, ter um distúrbio de voz realmente é estressante para cantores profissionais e muitas vezes é muito difícil dizer se os fatores emocionais são os causadores, né, dessa resposta a esse dano, né, ou essa doença, ou uso excessivo das pregas vocais. Então, tem um problema, só para vocês entenderem. A razão pode ser emocional, né, mas a razão pode ser física, pode ser orgânica. É por isso que às vezes vocês podem pensar que eu sou chata, mas quando você é um cantor profissional, você tem que ir, gente, mínimo, tá? Tô falando mínimo. O certo é de 3 em 3 vezes. 3 em 3 meses você ir no otorrino. Mas o mínimo aceitável para eu te considerar um profissional, tá? Um cantor profissional, é você ir 2 vezes por ano checar se tá tudo ok, se você não tem nada, tá? Então, voltando aqui, né? Os sintomas da disfonia psicogênica, que ela é causada pelas emoções. Alguns sinais, né, podem ser sim indicadores que você tem essa parada, tá? Por exemplo, nos casos que a perda da voz acontece assim abruptamente, sem motivo aparente, do nada, pá! A pessoa pode ter uma voz normal, cantor normal, tá? E um dia acorda de manhã apenas com aquela voz de sussurro, sabe? Cadê a voz, tá? E, embora quando a pessoa tosse, né, quando o cantor tosse ou quando ele dá risada, a voz fica normal. É apenas na voz falada e cantada que tchau, não tem, tá? E aí a recuperação, ela pode ser assim, igualmente repentina, tá? Sem causa aparente. Então, normalmente, essa perda completa da voz, né, que fica essa espécie de voz sussurrada, né, às vezes ela é chamada de disfonia do sussurro, tá? E dura bastante tempo. Pode durar várias semanas, pode durar vários meses, tá? Isso é bem característico. Ou, em outros casos, a voz pode ir e pode vir, voltar, no caso, por períodos mais longos, e vou assustar vocês por meses, e vou assustar vocês de novo por anos, tá? Então, cuidado. E, pessoal, vocês não sabem a importância
de gerenciar as emoções. As emoções atrapalham o nosso objetivo, tá? São obstáculos que atrapalham o nosso objetivo de chegar na voz potente que a gente tanto quer, que a gente tanto ama, tá bom? Por toda a carreira, beleza? É por isso que eu tô aqui para alertar vocês, tá? Então eu falo tudo que vocês devem fazer e tudo que vocês não devem fazer e os cuidados que vocês têm que ter, porque se eu não falar sobre esse assunto, vocês não vão ter todas as informações para chegar na voz potente, tá bom? Então, pra gente já não demorar tanto e finalizar essa live, diagnóstico, tá? Não sou médica, não sou médica, mas estudo muito e posso falar pra vocês. Então vamos lá, diagnóstico. Esse distúrbio, né, psicogênicos da voz, tá? Eles afetam não só cantores profissionais, podem afetar também crianças e outros profissionais, tá? Ou quem nem trabalha com música, tá? Com a voz, tá? Então, por exemplo, se você ou seu filhinho, né, sobrinho, ficarem roucos, né, ou apresentarem perda total da voz, o mais importante, atenção, gente, o mais importante é vamos excluir, tá, a causa física, beleza? Então, assim, você vai consultar um otorrino, um médico, tá? Na verdade, qualquer médico, ele vai te encaminhar para um cirurgião otorrinolaringologista, que é especialista, tá? Ou melhor ainda, ele até pode te indicar para uma clínica especializada em voz, tá? Lá você vai encontrar fonoaudiólogos, né? Especialistas em voz, né? Que vai com certeza te oferecer uma excelente avaliação e tratamento adicional, tá? E aí, esse seu médico também, ele pode diagnosticar e tratar qualquer outras condições aí na sua saúde, caso apareçam, tá bom? Então, o que dá pra fazer? O que dá pra fazer, tá? Mas tá, eu vou lá, quais são as opções, tá? Terapia da fala, tá? O que pode ser feito, gente, pra ajudar, tá? Caso aconteça com você, tá bom? Lembra que a raiz do problema que a gente está tratando hoje são as emoções. Então, agora é a hora de você pegar a caneta e anotar. E a boa notícia aqui é o quê? Essa live e a live de amanhã ficam gravadas. As outras eu não vou disponibilizar agora. Eu vou disponibilizando aos poucos, tá bom? Porque a gente tá aqui nesse aquecimento. Então eu quero que vocês assistam. Então se eu falar, vai ficar disponível. Aí vocês falam, não vou assistir depois. Aí quando você vai lá assistir, não tem mais. Não tem. Certo? Então assista de novo. Essa vai ficar gravada, mas não sei por quanto tempo. É isso aí. Então, o que pode ser feito para ajudar? Terapia da fala e linguagem, tá bom? Geralmente, essa terapia ela é extremamente eficaz para ajudar cantores a resolver esse problema de distúrbio da voz, tá? Tem técnicas, tem exercícios vocais que são muito úteis, que podem recuperar a voz muito mais rápido, tá? E permitir que os cantores consigam lidar novamente, né, com a carga, né, vocal que é própria deles, que é a normal. Além disso, esses profissionais que fazem esse tipo de terapia, eles são duplamente treinados, né, em aconselhamento. Eles também são capazes de trabalhar com os cantores para descobrir as causas emocionais, né, que podem estar trazendo esse problema vocal com ele. Então, podem introduzir estratégias para ajudar a aprender a relaxar. Precisamos aprender a relaxar. A gente não sabe como relaxar. Na verdade, eu sei, vou ensinar vocês. Tá bom? Mas a gente tem que aprender a relaxar. Gente, tudo isso que eu tô dizendo é controle. Sabe quando você quer ter controle na sua vida? Então, você controla a sua vida. A sua vida, ela tá na palma da sua mão. É você que controla ela. Tá bom? E as emoções a mesma coisa. Fechou? Pode vir no sintoma, mas você vai se controlar. Quando você se controla, você expulsa o sentimento ruim, tá? Digo isso de carteirinha, tá bom? Então,
Esses profissionais, eles ajudam, tá, ao cantor profissional a se tornar mais confiante para poder expressar os sentimentos, né, e aprender a lidar, a dizer o que você quer numa situação difícil, porque às vezes a gente engole, né, não fala e aí fica lá explodindo por dentro. Não pode, tá? Outra coisa aqui, o que pode ser feito para ajudar? Aconselhamento, psicoterapia. Às vezes, né, o aspecto emocional, ele precisa realmente de uma ajuda profissional, de um conselheiro profissional, psicólogo, psicoterapeuta. Então, existem várias abordagens psicológicas diferentes, eu não vou entrar a fundo aqui, tá? Mas é importante encontrar uma que combina com você, né? Muitas vezes, gente, tem abordagens que vão voltar no seu passado, às vezes alguma coisa do seu passado que tá te atrapalhando agora. Então, assim, eu super recomendo psicoterapia, tá? Mas assim, não precisa fazer a vida inteira. Faz um pouquinho, quando melhorar, para. E eu digo por quê, e eu não tô nem aí que os psicólogos fiquem bravos comigo. Porque nem todo mundo precisa saber tudo o que se passa na sua vida, tá bom? Por um determinado período, beleza. Mas pra sempre? Não, tá? É você e Deus. Ele pode te ajudar. Psicólogo ajuda, mas não resolve. Mas se você está com problemas emocionais, é pra ir. Eu já fui. Melhorei, parei. Então, né? Mas ó, isso é entre eu e você. Psicólogo não precisa saber, tá bom? Então, gente, ó. Quando a gente faz esse tipo de tratamento, é muito legal, porque você muda, né, pensamentos, muda relacionamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ajuda, é legal. Então é muito importante que você escolha um profissional qualificado, tá? Em qualquer abordagem, tá, que você escolher. Outra coisa que ajuda pra caramba, maravilhoso, terapia manual, massagem laríngea, tá bom? Eu sempre falo aqui, tensão muscular dentro e ao redor da laringe pode ser um componente importante, tá? Dos distúrbios psicogênicos da voz, tá bom? Então, isso torna a fala cansativa, torna o canto doloroso, tá? E às vezes essa tensão muscular, ela é difícil de resolver apenas com a terapia da voz, né? Então, casos como esses, a massagem, a manipulação laríngea pode ser muito útil, muito bem-vinda, tá? Alguns profissionais, eles são treinados, tá? Com técnicas de terapia manual que podem ser realizados por um fisioterapeuta, né? Ou osteopata e assim, especializados em distúrbio da voz, tá bom? Então, olha, tem jeito de consertar, tem jeito de melhorar. E hoje aqui eu estou te dando a dica de evitar. Se você está aqui comigo até agora, você não vai ter esse problema, porque eu estou aqui te orientando o que você deve fazer, tá bom? E se caso acontecer, espero que não aconteça, mas se acontecer, você já sabe o que você tem que fazer, beleza? Então vamos lá, outra coisa que pode ajudar a melhorar, medicação, meio óbvio, né? Então, relativamente, ocasionalmente, os distúrbios, né, psicogênicos da voz, eles não respondem à terapia da fala. Às vezes exercício não dá certo, às vezes massagem não dá certo. Então, pode haver aí uma coisa grave, né? Pode haver uma depressão associada, né? Ou algum outro tipo de distúrbio psicológico que responde melhor quando você medica, quando você toma remédio. Nesse caso, quem vai te receitar é o seu médico. Ele pode te ajudar a encontrar, né, a medicação mais adequada ou até te encaminhar para um psiquiatra, tá bom? Que é um médico especializado em saúde mental, certo? Para uma avaliação melhor, né? E te ajudar em outras coisas também. Então, se o seu distúrbio de voz, atenção, cantores, se o seu distúrbio de voz está associado ao estresse, não se sinta envergonhado ou envergonhada, cantora,
Muitas vezes, tá? É apenas uma maneira que o seu corpo, o seu organismo, ele informa você que tem um problema acontecendo e você precisa resolver, tá? Quanto mais a gente aprende como a mente e o nosso corpo funcionam, como eles interagem juntos, mais a gente percebe que a mente afeta a nossa saúde. Não é uma coisa de louco? Então, se você desenvolver algum problema na voz, por favor, procure ajuda. Não deixa na gaveta, não coloca na gaveta, tá? Os distúrbios da voz, geralmente, respondem muito bem ao tratamento, tá bom? E esses distúrbios da voz, né, geralmente, eles se resolvem, tá? Rápido e definitivamente. Beleza? Ficamos entendidos nessa live, gente? É isso? Meu povo, então é isso. Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês, tá? Se preparem, tá? Pra live de amanhã também, que teremos live todos os dias. Nós estamos no esquenta, meu povo. Nós estamos no esquenta da semana. É uma preparação pra semana da Voz Potente. Eu quero saber se você aí do Instagram já se inscreveu. Não se inscreveu, então terminou essa live, corre no link da minha bio e já se cadastra. Você aí do YouTube, você aí do Facebook, Facebook, LinkedIn, e se estiver me assistindo já lá na lua, se inscreva, tá? Vai ter o link pra você em todos os vídeos eu deixo esse link, porque não dá pra perder. Por que não dá pra perder? Porque não tem sempre. Fechou? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado e coloquem em prática tudo que eu ensino aqui, hein? Tá bom? Então, encerrando a live aqui no Instagram, um beijo pra vocês. Até a próxima.